É um mega avião, maior e mais pesado do que qualquer outro que existe. Tem capacidade para mais pessoas que qualquer jato comercial. O projeto custou bilhões de dólares e chegou a hora da verdade. O maior avião de passageiros do mundo será aprovado em sua primeira viagem? Obras incríveis. Airbus A380, o gigante do céu. Manhã de primavera. Céu claro e brisa suave no sudoeste da França. 40 mil espectadores, mochileiros, campistas e jornalistas do mundo todo lotam a área em volta do Aeroporto Internacional de Toulouse. Todos procuram um bom lugar para ver o voo inaugural do Airbus A380, o maior avião de passageiros já construído. Ele tem 73 metros de comprimento, 7 andares de altura na cauda e quase 80 metros de envergadura. É mais pesado, mais comprido e mais alto que um 747. Além de possuir 2 andares que acomodam mais de 550 passageiros. A construção deste gigante exigiu materiais novos e ultraleves, 4 turbinas gigantescas e potentes, fábricas novas por toda a Europa e um sistema de controle de voo mais sofisticado que qualquer outro existente na aviação comercial. Este é o momento de maior risco, pois envolve o investimento de 12 bilhões de dólares. O futuro da companhia e a vida dos passageiros dependem do sucesso deste teste histórico. A multidão fica em silêncio quando avista o gigante, que acelera pouco a pouco, até alcançar a velocidade de 269 km por hora para decolar. Conforme se aproxima do final da pista, chega o momento da verdade. O nariz imenso começa a se erguer. O trem de pouso deixa o chão. E o Airbus A380 alcança o céu pela primeira vez. Sobe, sobe, sobe! Lá vai ele! Os engenheiros e técnicos respiram aliviados. Sua obra está no ar. A pergunta agora é: quem comprará um avião tão grande? O tamanho inigualável será uma vantagem ou uma desvantagem? Este será o futuro da aviação comercial ou o maior elefante branco desde que Howard Hughes construiu o Express Goose? Tudo dependerá de a Airbus convencer as companhias aéreas de que os passageiros desejam confiar sua vida a esta obra incrível. Ainda não se sabe o final desta história. Porém, uma coisa é certa. Neste momento, qualquer falha, por menor que seja, será um desastre público esmagador para a Airbus, com consequências que irão repercutir em todo o mundo. O avião desaparece de vista. Nas próximas 4 horas, enquanto a equipe de voo avalia as qualidades do gigante, a multidão não tem muito o que fazer, a não ser esperar e talvez refletir sobre o que originou este momento. Uma jornada histórica que começou há 40 anos. 1969 foi um ano de inovações tecnológicas. 2 novos jatos foram lançados. A Boeing apresentou o 747, o primeiro avião com 2 andares para passageiros, maior e mais pesado que qualquer outro. E equipado com 4 turbinas JT9D da Pratt & Whitney, que somavam 186 mil libras de empuxo. Com o dobro da capacidade do 707, o 747, que transporta mais de 400 passageiros e bagagem, não foi um sucesso no início, mas depois decolou. O Concorde chegou. No mesmo ano,
a Aerospatiale and British Aircraft Corporation, precursora da Airbus, lançou o Concorde. Enquanto os americanos aumentavam o tamanho dos jatos, os europeus o diminuíam, porém os tornavam mais rápidos. O Concorde trocou capacidade por velocidade. Embora transportasse apenas 128 passageiros, a velocidade de cruzeiro era o dobro da velocidade do som. Isso reduziu o tempo de uma viagem entre Londres e Nova York de quase 8 para 3 horas e meia. Tanto o 747 quanto o Concorde se tornaram símbolos de luxo em viagens aéreas. Estas visões diferentes transformaram em rivais os gigantes do transporte aéreo dos Estados Unidos e da Europa. Apesar das mudanças dramáticas nas viagens aéreas, essa rivalidade se intensificou com o tempo. Após anos de dificuldades financeiras e um acidente devastador em Paris, a Concorde se retirou do mercado. O 747 é considerado antiquado. Ele é mais notado pelo número de passageiros transportados que por seu estilo. Mas que mudanças transformaram a aviação de luxo no transporte aéreo que existe atualmente? Apenas economia. Em poucas décadas, o número de passageiros triplicou. Diariamente, centenas de milhares de pessoas lotam 70 mil voos em mais de 4 mil aeroportos por todo o mundo. E estes números continuam a crescer. Os analistas preveem que o número de usuários poderá duplicar outra vez até o ano 2020. Isto é, se alguém conseguir imaginar como acomodar todas essas pessoas em um sistema já superlotado. Tanto a Airbus quanto a Boeing previram esse aumento na década de 90, mas cada uma tomou resoluções diferentes. A Boeing acreditava que os voos ponto a ponto seriam um grande avanço nas viagens aéreas. Embarcar perto de casa e desembarcar perto do destino. A Boeing investiu no 787 Dreamliner, um jato eficiente, projetado para transportar, em média, apenas 250 passageiros. Embora o A380 seja um tipo diferente de aeronave, ele foi projetado para voos entre aeroportos principais. Os passageiros embarcam em um avião menor, perto de sua residência, fazem uma conexão para um avião maior em um aeroporto principal, para então voarem para o seu destino. É uma estratégia especificamente elaborada para rotas de longa distância, como a Ásia, e para agradar clientes que gostam de um tratamento especial. O avião, com 2 andares para passageiros, tem espaço suficiente para os assentos. E também outros itens de luxo, como uma sala, uma loja, 2 escadas e até mesmo uma cascata. Parece um sonho. Entretanto, ninguém sabia se tal avião poderia ser construído. Alguns argumentavam que seria muito pesado e caro. Mas um executivo persistente, com nome bem apropriado, Charles Champion, não aceitou não como resposta. Ele incentivou sua equipe de projetistas a usar a imaginação e a criatividade. Alguns projetos eram estranhos, pareciam uma bolha dupla. Uma das primeiras ideias parecia promissora. A bolha dupla, uma fuselagem com o dobro de largura. Entretanto, a análise dos dados mostrou que o avião ficaria pesado demais e não teria aerodinâmica. Então, Charles Champion pediu aos projetistas que repensassem. Finalmente, eles apresentaram um conceito que marcou a história. Um avião com 2 andares inteiros para passageiros e um terceiro, embaixo, para carga. Equivale a 2 cabines largas completas, uma sobre a outra. O novo projeto exigiu uma aeronave com apenas 2,5 metros a mais de comprimento que um Boeing 747, 15 metros mais larga e 5 mais alta. Mas quando os engenheiros inseriram os dados no computador, ficaram assustados. O peso era excessivo. Os resultados eram péssimos, então pensei, não vai funcionar, é muito pesado. Assim, o que fizemos logo no início do programa foi trabalhar para reduzir o peso.
Os projetistas procuraram reduzir o peso base para menos de 277 toneladas, 90 toneladas a mais que um 747. Um objetivo audacioso para um avião projetado para transportar 100 passageiros a mais e também a bagagem em viagens de longa distância. Caso Charles Champion e a equipe não conseguissem atingir a meta, o sonho se acabaria.